Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal também a crescer, desenvolver, também nossos colegas concurseiros poderem aí localizar os vídeos com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Agora pessoal, nós vamos aí para a nossa 16ª aula sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Lembrando a todos aí, assistir as primeiras videoaulas. Caramba, vou ter que assistir 15 videoaulas antes de assistir essa. Gente, olha, a BNCC, como eu digo em todas as videoaulas, é a espinha dorsal da educação hoje, é o tema mais importante da educação, então precisa sim, tá? Se você está prestando um concurso aí, até mesmo fazendo uma faculdade, é de extrema importância assistir todas as videoaulas e entender bastante aí. A BNCC, ela fala também do ensino fundamental, mas como nós estamos com um concurso aberto no momento aqui que eu estou gravando o vídeo, nós vamos nos ater somente ao infantil e fundamental, que é o que vai cair no concurso, tá? E posteriormente, pessoal, eu vou estar fazendo uma videoaula aí sobre ensino médio também, tá? Então nós vamos aí para a nossa 16ª aula e vamos falar agora de competências específicas de linguagens para o ensino fundamental, tá bom? Então, competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Vamos lá, primeira, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então vamos lá, pessoal, compreender as linguagens como construção humana, histórica, cultural, social. Por quê, pessoal? As linguagens, elas, desde de cedo que a criança nasce, ela já começa a ter contato com a linguagem corporal, né, através de gestos, movimentos, choros, gritos, berros, né, risadas. E a linguagem é quem nos constrói como ser humano, tá? É uma das principais ferramentas aí responsáveis pela nossa formação, pela formação do nosso ser, pela diferenciação do nosso ser com os demais seres vivos. E é uma construção histórica também, por quê? Porque a gente vai construindo a nossa história, vai construindo ali o nosso passado, nosso presente, o nosso futuro, através das linguagens, tá? Social, porque a gente, né, socializa, né, vive em sociedade, vive em grupo, em contato com outras pessoas, e cultural também, porque a gente constrói nossa própria cultura, nosso meio de vida, tá? A marca da nossa existência na Terra. E a criança, né, criança, o jovem, quando está estudando, tem que não apenas compreender, mas também reconhecer essas linguagens, valorizando cada uma delas como formas de significação da realidade e expressão aí de subjetividade e identidade social e cultural. Subjetividade, pessoal, é um direito adquirido, é um direito ali que tem que ser cumprido, tá? Segunda competência, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, né? Linguagem artística, corporal, linguística, em diferentes campos de atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar aí para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas vamos lá. Então essa competência, pessoal, fala aí sobre conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, tá? Ou seja, a linguagem artística através de música, de dança, a linguagem corporal através de gestos, né? Movimentos, a linguagem linguística mesmo, que é a escrita, a fala e a escrita. A fala e a escrita, tá? É que eu falei a escrita antes, aí eu repeti depois, ficou uma coisa meio, né? Escrita, fala e escrita, aí o pessoal já se confunde. Não, a fala e a escrita. Em diferentes campos da atividade humana, ou seja, ciências, matemática, português, qualquer que seja aí atividade. E também fora da escola, tá? No seu contexto aí na igreja, em casa, com os amigos, tá? Onde no trabalho. Para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social, ou seja, quanto mais a criança aprende sobre linguagem, mais ela vai ampliar o posicionamento dela aí na vida social. E colaborar para a construção de uma sociedade mais justa também, tá? Democrática e inclusiva. Então, através do conhecimento das linguagens, você também vai trabalhar aí em prol de uma sociedade mais justa. Utilizar diferentes linguagens, né? Seja verbal, corporal, visual, digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Aqui é a terceira, tá? Não sei se eu falei. Então, assim, usar diferentes linguagens, pessoal, para se comunicar com o mundo, para se expressar, para
colocar seu posicionamento em relação ao mundo. Quarto, nossa, é engraçado que tem 2 número 4 aqui, que coisa esquisita, mas tá, né? Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Então assim, pessoal, esse quarto ponto, embora tem 2 número 4 aqui, né, tá falando sobre você usar as diferentes linguagens para defender pontos de vista. Mas que pontos de vista? O ponto de vista que você acredita, sempre respeitando a opinião do outro, tá? Colaborando com alguma coisa positiva. Tem um textinho que eu nunca lembro, eu vou mencionar aqui, eu nunca lembro ao certo como que é, que fala assim: quando você tiver uma opinião ou receber uma mensagem, uma informação assim sobre alguma coisa, você sempre tem que analisar 3 pontos. O primeiro, se aquilo é verdade. O segundo, se aquilo é relevante para a pessoa que você vai contar. E o terceiro, se aquilo vai fazer bem a ela, tá? Então assim, muitas vezes aí, por exemplo, você sabe de alguma notícia aí importante, você vai falar para a pessoa, mas você sabe que aquilo ali vai aborrecer a pessoa. Deixa que ela descubra então, a menos que você saiba que ela precise realmente saber daquela notícia, ainda que má. Então, primeiro você tem que saber se aquilo é verdade, buscar fontes. Hoje temos uma disseminação muito grande aí de informações baseadas em boatos. Você precisa ver aí se a pessoa que você vai contar, se aquilo é relevante para ela, porque se não for relevante, gente, por que você vai encher a cabeça da pessoa com coisa que não afeta em nada a vida dela? E o terceiro ponto, se aquilo vai fazer bem a ela, né? Então, esses 3 pontos aí são muito importantes quando a gente vai passar uma informação. Eu aprendi muito com isso também. Então, aqui sempre fala, né, sobre defender pontos de vista e falar realmente sobre coisas que tragam algum benefício, tragam algum significado para as pessoas, não ficar disseminando informações só por disseminar, uma coisa bem no estilo fofoca, no estilo boato. E a gente sempre utilizar essas diferentes linguagens, gente, para promover aí os direitos humanos, né, a consciência socioambiental, consumo responsável em âmbito local. Na escola a gente tem que trabalhar isso com as crianças, tá? Que eles possam aí utilizar as diversas linguagens para coisas positivas, que possam transformar o mundo de forma positiva, tanto local, quanto regional, quanto global. Fazer com que os alunos atuem criticamente aí frente a essas questões do mundo contemporâneo, que é aquilo que a gente está vivendo hoje, tá? Então sempre assim, ensinar as crianças a utilizar diferentes linguagens aí para contribuir com alguma coisa positiva, tá? Não para disseminar coisas aí desnecessárias. Agora eu tenho outro número 4 aqui, eu vou ler, eles devem ter errado, né? Porque o de baixo é 5 e acaba, então, mas vamos lá. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então assim, pessoal, quando você fala sobre desenvolver o senso estético, é o quê? Fazer um trabalho bonito, um trabalho bem feito. Não é que vai falar assim, nossa, o trabalho é aquela coisa, olha, quando a gente estudava lá nos anos 80, anos 90, não tinha essa coisa de computador hoje, né? Hoje o pessoal ainda capricha mais ainda. Mas na nossa época tinha aquela coisa assim, da gente fazer a capa, né, do trabalho. E muitas vezes os alunos se preocupavam tanto com a capa que o conteúdo virava uma desgraça, né, gente? Acabava copiando trechos de alguma matéria, de alguma explicação, e o trabalho ficava um horror. Porque a pessoa só se preocupava com a capa. Não é esse tipo de estética que a gente está falando. Quando a gente fala sobre desenvolver o senso estético, pessoal, é uma compreensão perfeita, uma compreensão ampla, né, e quando você fala sobre o senso estético também, quando você vai realizar um trabalho bem feito, um trabalho com competência. Não é estética no sentido de, eu tenho que pintar com várias cores, pintar um arco-íris, um unicórnio ali, para o negócio ficar bom. Não, gente, a estética é referente a fazer um trabalho bem feito, um trabalho bem organizado, tá? Bem contextualizado aí. Então vou pegar de novo aqui, ó. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações. Gente, essa questão de respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, hoje isso também tem sido um problema. Porque nós temos aí grupos aí intolerantes, que são grupos tradicionais, que já foram a maioria, hoje eles ainda acham que são a maioria, e que tudo que é deles é melhor, e tudo que é deles está certo, e o outro ali é heresia, né? Não pode ser feito. Não, nós temos aí, ó, diversas manifestações artísticas, culturais, desde que isso não fira o direito do outro, o espaço do outro, o limite aí,
Pessoal, nós temos que respeitar aí, mesmo que a gente não gosta, a gente não vai lá e não participa, mas temos aí que respeitar, tá? Que cada um tem os seus próprios gostos, sua própria cultura sendo construída. E é uma coisa que realmente tem causado muito problema, porque realmente as pessoas não têm respeitados, tá? Respeitado. Cada um acha que a sua é o certo e aquilo ali, os demais têm que ser banido. Aqui também fala, né, inclusive as manifestações artísticas, culturais, pertencentes aí ao patrimônio cultural da humanidade, né, bem como, por exemplo, participar de práticas diversificadas, individuais, coletivas, tá? Então, realmente isso daqui fala sobre a questão aí do respeito, reconhecimento e respeito. E o quinto, pessoal, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, tá? Incluindo as práticas escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais coletivos. Gente, essa questão da tecnologia digital, aqui deixa bem claro, para a gente utilizar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Gente, forma crítica, ou seja, a gente trabalhar com aquilo de modo que aquela tecnologia nos auxilie e não que a gente seja dependente dela. Eu tenho que aprender isso porque eu tenho que fazer aquilo. Não. Aquela tecnologia foi criada para nos auxiliar, não somos nós que temos que ser submissos a ela, mas ela a nós, tá? Significativa, a gente utilizar ela de uma forma que tenha alguma necessidade da nossa vida. É claro que muitas vezes a gente utiliza a internet para um meio de recreação, né? Poder ver alguma notícia, um aplicativo, né? Um site. Então a gente usa muito como recreação, né? Mídia social. Mas tem que ter um significado para nós na maioria das vezes, principalmente na questão da escola, tá? Só vai usar uma mídia social, usar por usar, não dá certo. Tem que ter um significado ali, né? De por que você vai trabalhar com aquilo. Reflexivo, pessoal, você tem que refletir sobre aquilo que você vai acessar, você tem que refletir sobre se aquilo realmente é necessário para você naquele momento, tá? Não ficar aí 24 horas, igual a gente tem visto aí muitos jovens, principalmente os jovens, pessoal, conectados aí da hora que acorda, da hora que vai dormir, como Leandro Carnal falou em uma de suas palestras. O celular hoje ele virou uma extensão do corpo do jovem, né? O jovem ele já não desgruda mais do aparelho por nada, então a gente tem que refletir aí sobre o momento certo de usar e como usar, tá? Como eu falei, a gente pode usar aí como uma forma de de recreação também, mas tudo com moderação, tá? E ética, pessoal, o que é ética? A ética tem a ver com o quê? Com isso que eu estou falando, essa questão das mídias sociais. Gente, eu vou colocar aí na descrição o link de uma videoaula que eu fiz sobre um documentário que está no YouTube. Perdão, um documentário que está no Netflix, nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, tá? Ele estreou há pouco tempo, e é um documentário que fala sobre o dilema das redes. Que é um documentário que fala aí sobre o problema. Gente, eu fico aqui com uma luz tão forte, aqui um quadrado gigante aqui nos olhos, então às vezes eu dou umas piscadas, vocês pensam que eu estou tendo um surto paranoico aqui, mas não, na verdade é porque a luz pega direto aqui, tem hora que ofusca mesmo, tá bom? Então vamos lá, essa questão da ética, esse documentário que saiu no Netflix, ele fala muito sobre ferramentas das mídias sociais que foram criadas para auxiliar, a humanidade se tornou aí armas contra as próprias pessoas, tornar as pessoas numa dependência tão grande que está fazendo mais mal do que bem. Então é um documentário muito bacana, embora ele é meio cansativo, meio repetitivo, mas é um documentário muito bacana. E aí eu fiz uma resenha, né, uma videoaula falando um pouquinho sobre isso de uma forma mais resumida. Eu vou deixar o link aí na descrição, que é muito legal, tá? E quando a gente fala sobre a ética, é realmente usar a internet aí de uma forma positiva para auxiliar nos nossos trabalhos, para contribuir, como por exemplo as videoaulas do professor Malva, né, que está aqui para somar com vocês, para passar um pouquinho do que eu sei, para aprender com vocês também, tá? Assim como muitos professores aí da internet têm me ensinado no meu concurso, têm me ajudado demais nos meus concursos, eu estou aqui passando de forma gratuita aí, gente, deixando a minha contribuição do pouquinho que eu aprendi, tá? Então isso aqui, por exemplo, é usar a internet de uma forma positiva. Agora você usar a internet para ficar agredindo pessoas porque ele tem um posicionamento político diferente do seu. Ontem, pessoal, aconteceu uma situação aí em um dos grupos que eu tenho aqui, a rua que eu fui criado, já não moro mais lá, né? E o pessoal foi lá, reuniu, fez um grupo de WhatsApp, a gente fica relembrando momentos da infância, e aí colocaram um dos vizinhos lá, e todos nós hoje aí de meia idade, né, com mais de 40,
e colocou o cara lá, e o cara aí começou com discussão de futebol com outro, e aí começou muito palavrão. E tem mulheres lá, né, que fizeram parte da nossa infância também, as meninas da rua, né, hoje já mães de família, casadas com filhos aí. E o pessoal falou, né, meu, ó, tem que tomar cuidado no grupo, tem mulher no grupo, a gente também não quer que as meninas saiam do grupo por questões, aqui é tudo respeito, todo mundo casado, poxa, a gente aqui tá relembrando o tempo de infância, não pode ficar com palavrão e tal. Aí excluíram o cara. Aí passou um tempinho, conversaram com ele e tal, colocaram de novo. Gente, daqui a pouco, essa semana aqui, né, final de setembro, né, agora estamos no começo de outubro aqui, final de setembro agora de 2020, aí o São Paulo foi eliminado lá de um campeonato. Gente, eu sou São Paulino, nem sei que campeonato está acontecendo, que o São Paulo joga, o que ele ganha, quanto que ele perde, eu não sei de nada, gente, eu tô um pouco me lixando para futebol. E aí o São Paulo foi eliminado e esse rapaz ele ficou bravo, e aí começaram a brincar com ele no grupo, e ele levou pro lado pessoal, e daqui a pouco começou aquela discussão e xingaiada, e quando é São Paulino, né, é aquela coisa de bichinha, gente, e olha, eu sei que parecia que não tinham trabalhado o dia inteiro, só discutir e bater boca lá, e aí o que aconteceu? Precisou ser tirado do grupo de novo. E, gente, então a gente fica triste, por quê? Porque é um grupo criado ali com amizade, né, as pessoas não sabem utilizar. Então, assim, as pessoas hoje, por exemplo, nas mídias sociais aí fica disseminando ofensas porque a pessoa tem um posicionamento político diferente, porque tem uma crença diferente numa determinada fé religiosa, ou porque gosta de um time de futebol, ou porque o cara gosta de, né, o famoso lá, menino veste azul, menina veste rosa. Aí o outro fala, não, porque isso aí é homofobia. E, gente, hoje está uma intolerância muito grande. Então, quando fala sobre a ética aqui, fala sobre nós usarmos as coisas de maneira positiva. Olha, gente, eu arrumei tanta briga, eu não vou ficar esticando a conversa aqui, mas já contei numa videoaula aí uma briga que eu tive com um professor, que eu não conheço até hoje pessoalmente, mas, meu, foi uma baita de uma agressão aí no Facebook por causa de uma besteira, que o cara acabou me bloqueando, eu montei uma outra conta, pedi desculpa pra ele, e aí ele me desbloqueou. Gente, eu agredi uma pessoa que eu nem conhecia, e a gente começou a bater boca por conta de política. Gente, que besteira. Um gosta de um, outro gosta do outro, tá bom, ninguém vai mudar a opinião de ninguém. Quem vai mudar a opinião é a conduta do candidato, é a conduta do governante, que vai mudar ou não a opinião de uma pessoa. Tá? Então olha que situação, eu já passei por isso. Aí um dia eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, nunca mais eu vou postar, quando eu ver um negócio eu me corro. Às vezes eu escrevo o comentário e não chego a enviar. Às vezes eu envio o comentário, passa 10 segundos, eu vou lá e excluo o comentário, porque, gente, é difícil. Porque hoje a intolerância, ela se tornou gigante nas mídias sociais. E as pessoas estão se agredindo aí, que olha, se a mídia social a pessoa tivesse contato com a outra pessoalmente, se matavam. Né? Por conta da intolerância aí, da disseminação de fake news. Você quer prejudicar, principalmente na política, né? Você quer prejudicar um candidato, você inventa mentira sobre ele. Gente, tá horrível. Você não tem mais condição de saber o que é verdade e o que não é. Igual o coronavírus. Né? A mentira por conta dessa pandemia tá tão grande que você não sabe até onde realmente tem doença, até onde é exagero. E fica essa situação meio complicada, né? Então, quando a gente fala sobre utilizar as tecnologias digitais com ética, é realmente você usar com sabedoria, tá bom? Usar ela para o bem e não usar ela para disseminar coisas aí que só vai causar discórdia, vai prejudicar alguém aí, tá bom? Agora, a gente vai falar de competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a qual pertence. Então, assim, pessoal, compreender a língua como que um fenômeno cultural, histórico, social, variável. Engraçado, isso aqui, pessoal, tá muito parecido com o que a gente acabou de conversar, né? Então, eu vou fazer uma leitura meio rápida aqui. Quando eu achar que eu tenho que comentar alguma coisa, eu falo para vocês, porque aqui realmente tá acabando ficando meio repetitivo junto com o outro lá. Vamos lá. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários da comunidade a que pertencem. Então, assim, pessoal, através da língua, né, da linguagem, nós temos uma construção histórica, uma construção cultural, social, tá? E a linguagem também ela promove uma construção de identidades, tanto uma identidade pessoal da pessoa, individual ali, como uma identidade social, né? Uma identidade da própria comunidade a qual essa pessoa pertence também. 2. Apropriar-se da língua escrita
reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive conhecimentos escolares, né, e de se desenvolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, gente, outra coisa que passei a trabalhar com a criança, né, é a criança se apropriar da linguagem escrita, reconhecendo essa linguagem escrita como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social. Tá? Ampliando aí suas possibilidades de participar também da cultura letrada, ou seja, a alfabetização, tá? A criança está alfabetizada, letrada, para poder participar de uma forma maior aí na sociedade. Terceiro, ler, escutar e produzir textos orais escritos que circulam em diferentes campos de atuação e mídia, com compreensão, autonomia, fluência, criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Então, pessoal, quando fala aqui sobre ler, escutar e produzir textos orais, escritos, aqui está falando sobre conhecer os diversos tipos de textos. Por exemplo, uma carta, né, que ninguém escreve mais. Quando você escreve um e-mail, é uma coisa mais assim objetiva. Quando você escreve uma mensagem no WhatsApp, é uma coisa mais informal. Quando você fala com a tua família, você conversa ali com gíria, com piadinha, com brincadeira. Quando você vai conversar com um chefe lá no trabalho, você tem que ser uma coisa mais formal, né? Quando você vai conversar com uma autoridade, você tem que demonstrar todo um respeito ali, né? Uma autoridade jurídica, de lei. Então, assim, aqui também fala sobre as diversas formas de linguagens, as diversas formas de escrita. Por exemplo, você vai escrever uma carta ali para um juiz, né? Essa carta você tem que ter um tratamento todo especial, tem que escolher bem as palavras, né, para escrever, diferente de você escrever uma carta de amor aí para namorada, para namorado. Então aqui fala sobre esse conhecimento e também o domínio, né, dos diversos tipos de escrita também, que a criança, quanto mais ela se aprimorar nisso, mais ela vai ter uma participação muito maior no mundo social. Quarto, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Perdão, pessoal. Rejeitando preconceitos linguísticos. Então, assim, quando fala compreender o fenômeno da variação linguística, gente, aqui no Brasil, o sulista fala de uma forma, eles falam meio cantado, né? Aqui em São Paulo, eu não sei qual que é eu não sei qual que é como que fala? A variação linguística daqui de São Paulo, né? O sotaque do paulista eu não sei. Mas lá no Rio de Janeiro, aquela coisa mais arrastada, né? Na Bahia, e aí no Nordeste a coisa muda também. Então, assim, essa variação linguística, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu estudei com um garoto, o garoto se chamava Leandro, inclusive ele tinha vindo acho que de Pernambuco, e a gente chamava ele de Midé, porque a gente pegava a borracha dele só para ele falar Midé, Midé. Mas na verdade, coitado, ele estava falando me dê, né, a borracha. E saía dessa forma, porque era variação linguística lá da região dele. E a gente ria, desfazia esse tipo de coisa, pessoal. É um preconceito linguístico, tá? Você não pode querer falar que a pessoa fala da forma que você fala, que você se expressa. Então essa variação linguística, de acordo com cada região, ela deve ser respeitada, tá? A criança ela deve demonstrar atitude respeitosa com os amigos, não fazer o que a gente fazia lá, né, na primeira série, 1985, que a gente ria do menino porque ele era pernambucano. Não, gente, não pode fazer isso. Não era porque ele era pernambucano, era porque ele falava diferente, a gente achava engraçado, tá? Então tem que rejeitar esse tipo de coisa. 5. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, gênero textual. Então empregar aí, pessoal, nas interações sociais, né, essa variedade e estilo de linguagem, isso aqui eu também já falei, ó, adequados à situação comunicativa. Então aquilo que eu falei, né, você vai falar com a namorada, você vai falar todo cheio de melação, né, ai meu amorzinho, meu chuchuzinho, né, você é o amor da minha vida, né, minha privada entupida. E quando você vai falar, por exemplo, com o pai da namorada, por exemplo, você já vai falar assim, ô, senhor Antônio, né, um prazer conhecê-lo, né. Quando você vai falar com o cunhado, e aí, brother, beleza, tal? E por aí vai adiante, né. Então, assim, de acordo com cada pessoa, você vai falar com um policial, com um juiz, né, com um patrão, ou com cada pessoa que você vai conversar, você vai usar um estilo de linguagem adequado para aquela situação e para aquela pessoa também, tá bom? 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Aqui mais uma vez falo um pouquinho, pessoal, sobre mídias sociais, tá? Aqui não fala sobre mídia social, mas deixa bem claro, uma forma de exemplificar isso aqui é a mídia social.
Então, quando fala assim, né, opiniões manifestadas em interações sociais, numa festa, numa reunião, ou até mesmo através de meios de comunicação, como por exemplo a internet. Hoje nós temos aí muitos jornalistas aí criticando o governo, criticando essas coisas. Tá errado, né? O jornalista ele tem que dar a notícia, gostando ou não dela. Tá? Tem muita coisa na LDB, por exemplo, que eu não concordo. Tá? Mas eu não estou aqui para dizer como que eu acho que deve ser. Eu estou aqui para falar como a LDB funciona. Nós temos que trabalhar de acordo com a lei, concordando ou não com ela, achando ou não que está certo, mas se é isso que é para fazer, a gente tem que seguir, como bons soldados que somos. Tá? Nós cumprimos ordens aqui. Nós, como professores, nós temos autonomia para trabalhar, mas nós temos que seguir os preceitos da LDB, da BNCC, das diretrizes curriculares. A gente não pode fazer o que a gente quer, né? Então a mesma coisa, o jornalista, gente, ele tem que dar a notícia, gostando ou não. Eu não gosto desse presidente. Tá bom, não gosto do presidente, mas o presidente foi lá e cavou um poço lá e achou água no Nordeste. Tá bom, olha, então você tem que falar, o presidente foi lá, moveu uma ação, essa ação gerou água no Nordeste, acabou com a seca. Você pode não gostar, mas você tem que dar a notícia corretamente, tá? Então, hoje nós temos aí uma disseminação de notícias falsas, de notícias negativas aí, que tem atrapalhado bastante. Eu até mencionei essa questão do coronavírus. A gente não sabe até onde é exagero, até onde a doença realmente acontece, porque nós temos informações aí mentirosas acerca de mídias importantes, não sei se para causar pânico na população, para desestabilizar o governo. Então, assim, isso não é legal, tá? Então o jornalista ele tem que dar a notícia sem expor a opinião dele, o que não, né, tem acontecido exatamente o contrário. E nós temos aí que empregar aí nessas interações sociais, analisar essas informações, e se posicionar com ética, tá? E criticamente aí em relação a esses conteúdos aí que fazem discriminação no que ferem os direitos humanos e ambientais também. 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, tá? O texto, na verdade, né, pessoal, que como fala, é um lugar de manifestação, de negociação de sentidos, ou seja, cada um colocando a sua opinião, valores e ideologia, sempre um respeitando o outro. 8. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos sociais. Estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, tá bom? Então selecionar bastante livros e textos aí para que a criança vá conhecendo as diversas formas aí de conteúdo textual. 9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Então, assim, pessoal, a criança, né, o professor ele tem que promover ali, o professor, a escola, promover acesso dessas crianças a práticas de leitura literária, ou seja, contos de histórias, para que a criança ela realmente ela possa desenvolver aí o senso estético, né, para a fruição, valorizando a leitura aí e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso, dimensões lúdicas. Por exemplo, a escola da minha filha passou um livro ali, ela começou a ler, aí falou assim, poxa, esse livro aqui tá chato e tal. Aí o que aconteceu? Eu sentei e li alguns primeiros capítulos com ela e fui explicando. Logo ela começou a gostar do livro, porque falava assim, Rei Arthur vai à guerra. E aí esse livro não tinha nada a ver com o Rei Arthur, ele contava a história de um garoto que estava indo do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Estava indo dos anos iniciais para os anos finais, e estava mostrando ali as dificuldades que aquele garoto ia enfrentar nos próximos anos e como ele queria sair vencedor dos anos iniciais ali do Fundamental em certas situações. Então contava as histórias, e como ele gostava muito do Rei Arthur, ele começou a se sentir como o Rei Arthur indo para uma batalha e tal. E aí quando ela entendeu o contexto, ela pegou gosto ali, concluiu, fez um bom trabalho, tirou uma boa nota, embora o importante não é a nota, mas o conhecimento, né, o aprendizado. E isso por quê, gente? Através de um texto de leitura literária, tá? Então, a criança aprendeu bastante aí também, tá? Então é muito importante que a gente promova esse tipo de situação. E para concluir aqui, pessoal, mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. A questão da cultura digital também, né? Você trabalhar diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais para que a criança também se aproprie desse mundo, embora é mais fácil eles nos darem aula do que nós darmos a eles, né? E sempre trabalhando aí de forma ética, né? Mostrando a eles a forma correta de utilizar aí das tecnologias para que elas nos beneficiem e não nos prejudiquem.
Pessoal, nós vamos começar outra temática, como já deu o tempo aqui, a gente vai estar encerrando e continuando na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, bons estudos e até a próxima aula, porque não acabou, ainda tem bastante aula aqui da BNCC, tá bom? Até a próxima aula.